Muito bom, irmãos, saber que o que faz a igreja do Senhor ser igreja do Senhor não é um local, mas sim a reunião que só o Espírito de Deus pode fazer, reunindo pessoas tão diferentes, mas com o mesmo Espírito, com o mesmo Deus, com a mesma fé, a mesma igreja. Que bênção ouvir os louvores prestados ao Senhor e cantar juntos com os irmãos. Essa manhã eu quero ainda dar as boas-vindas a você que nos visita. É muito bom ter você aqui conosco e chamá-los a abrir a palavra do Senhor, o segundo livro de Samuel. Estamos aos poucos trabalhando alguns cânticos que há nas Escrituras, mas fora do livro dos Salmos. Então, nós estamos percebendo uma teologia bíblica que nos aponta e nos faz ver Cristo Jesus nesses cânticos, as conexões que nós podemos fazer com a nossa própria história, com a nossa própria vida, de acordo com aquilo que são dilemas que são tão antigos quanto novos são. E nesses salmos, fora do saltério das Sagradas Escrituras, nós temos visto aqui, desde o primeiro verso, um Deus que intervém na história da sua igreja. Hoje, eu iria concluir esse cântico, fazendo a divisão desse cântico em apenas duas partes, mas eu entendi que seria um sermão o dobro do tamanho. Então, a gente vai fazer dois sermões pequenos para terminar. A partir do verso 21, eu quero fazer essa leitura com você. Quero lhe chamar a ler a palavra do Senhor, ouvir a leitura da palavra do Senhor com fé, pois é a palavra do nosso Cristo para nós essa manhã, até o verso 28. Diz assim: retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça. Recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos me estão presentes e dos teus estatutos não me desviei. Também fui inculpável para com ele e me guardei da iniquidade. Daí, retribuí-me o Senhor segundo a minha justiça, segundo a minha pureza diante dos seus olhos. Para com o benigno, benigno te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. Tu salvas o povo humilde, mas com um lance de vista abate os altivos. Vamos orar? Essa semana também vamos interceder por uma família que é muito querida e que, se eu tivesse esquecido e me esquecer de orar por ela, ela disse com ameaças que iria me pegar na porta da igreja pela gola, assim. Nossa irmã Dione e Duda. Duda não está no nosso meio, mas é nossa, é daqui. Então esteja também em oração. Coloque seu coração também. Coloque esse momento na pregação da palavra em oração. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é o teu nome, Senhor, em toda a terra. E como é bom, Pai, podermos estar reunidos pelo teu Espírito, que permitiu essa única configuração na história que está acontecendo aqui esta manhã. Ó Senhor, faz aquilo que o Senhor quer fazer conosco. Fala, Pai, aquilo que o Senhor quer falar conosco essa manhã. O Senhor sabe, Senhor, que não é a preparação do pregador, bem como, Senhor Deus, não é a justiça dos que aqui estão
assentados. Mas é o Senhor Jesus abrindo os nossos corações, inserindo, inculcando a tua palavra, que nós poderemos viver uma vida que glorifica ao Senhor. Por isso, Pai, nós contamos com a tua graça. Colocamos também, Senhor Deus, a vida dessa família tão querida, intercedendo por eles. Ó, Pai, abençoa a nossa irmã, que certamente tem sido usada pelo Senhor, levando a tua palavra a todas aquelas mulheres que sentam para receber o teu serviço. Que o Senhor continue abençoando a boca, a mente dessa irmã, e usando, Senhor Deus, o dom que o Senhor deu e concedeu a ela, para continuar semeando a tua palavra. Supre as necessidades dela, bem como, Senhor Deus, supre e consola o coração dessa mãe que está com sua filha tão distante em outro país. Abençoa a Duda, Pai, para que essa mulher que já abençoa ela com o seu marido, Caio, e faz com Deus esses dois irmãos bênção na nação, na localidade que eles estão. É no nome do Senhor que nós oramos. Amém. Amém. Queridos irmãos, talvez você conheça muito bem a história bíblica e já notou que o livro de Samuel traça um paralelo entre a vida de Saul e Davi. Mas talvez você seja novo aqui e talvez você ainda não saiba tanto da história desses dois reis e dos seus corações. E talvez, quem sabe, você se identifique com um dos dois hoje, nessa manhã. O primeiro livro que o profeta Samuel escreveu nos conta que quando esse profeta confrontou o primeiro rei que eu quero falar, que é o Saul, por sua desobediência, porque ele, talvez você se lembre melhor, mas aqueles que não sabem, Saul ele poupou um rei inimigo, Agag, e os rebanhos dele, da qual Deus tinha dito que esse reinasse. Não podia sobrar ninguém. E quando Saul foi confrontado por Samuel, a resposta de Saul é certamente uma aula de altivez e de como que alguém pode caminhar por veredas tortuosas. Ele mente, porque ele diz, eu obedeci. Depois, ele terceiriza a culpa dele, porque ele diz, o povo guardou o rebanho. E por fim, ele revela sua verdadeira motivação perversa. Ele não pede perdão a Deus. Ele não se arrepende. Ele, do contrário, pede a Samuel uma concessão. Honra-me agora diante dos anciãos do meu povo. É o que ele diz. Isso você pode encontrar com maiores detalhes lá em 1 Samuel 15. Saul, ele estava preocupado com a sua imagem e não com a sua própria alma. A partir do meio do livro de Samuel, do primeiro livro, um novo homem, então, é introduzido na história para ser eleito um novo rei pelo Senhor. E sobre esse outro rei, eu quero guardar um pouquinho e falar com você mais à frente. Agora é importante que você capture comigo o que nós já vimos e já sentimos nesse cântico e provocados por esse cântico. Veja que Davi aqui, ele compõe esse cântico no fim da sua vida. Está no segundo livro de Samuel.
E ele interpreta os seus livramentos e as vitórias que ele recebeu, reconhecendo não aquilo que ele conquistou, mas aquilo que a soberania de Deus atuou em toda a sua história. Esse cântico, nós já vimos, ele particularmente é idêntico ao Salmo 18. Aqui em 2 Samuel, a gente já se referiu, ele foi escrito meio que como que um rascunho do rei Davi. Mas lá no Salmo 18, ele foi adaptado para um uso litúrgico, para um uso de culto. E como nós já também citamos, e não podemos aqui esquecer, esse é um momento na história onde no livro de 2 Samuel, esse texto do capítulo 22, ele faz parte de um apêndice final daquilo que Samuel queria deixar registrado. E vai desde o verso 21 até o capítulo 24, e esses capítulos, eles, apesar de não estarem em ordem cronológica, eles formam, então, uma conclusão teológica que resume basicamente o reinado de Davi. Ele destaca as suas vitórias, mas ele também fala de uma libertação soberana de Deus. Na parte 1, que nós dividimos até o verso 20, vimos que esse cântico é tanto uma celebração como uma chamada para nós nos lembrarmos de algumas coisas. A primeira coisa que nós vimos é que esse cântico, ele nos leva a celebrar Deus como o nosso refúgio. Cristo como o nosso refúgio. E há um convite bem grande aqui no Salmo, no cântico. Se refugie em Cristo Jesus, ungido do Senhor. O Filho de Deus. Ponha nele a sua fé. Mesmo que as circunstâncias que você esteja vivendo presente não lhe indique e não lhe dê bons indícios, mas creia na soberania do Senhor. Vimos também que, para nós que muitas vezes, passando por injustiças, passando por dificuldades no nosso ambiente de trabalho, na nossa vizinhança, nós não devemos tentar fazer justiça com as nossas próprias mãos, já que o próprio Davi exalta que esse Deus, o Deus da guerra, é aquele que, em última instância, é o defensor da sua igreja. Apenas venha se refugiar naquele que enxugará do rosto toda lágrima. Vimos também que Deus está em Cristo Jesus com os ouvidos abertos para ouvir os nossos lamentos. Sim, aqueles que você muitas vezes verbaliza de maneira errada, equivocada e pecaminosa. E vimos também aqui. Por quê? Porque Deus é o nosso consolador. Então, invoque ao Senhor, clame por quem pode lhe prover verdadeiro consolo. E nessa manhã eu quero pensar na sequência do texto, olhando ainda esse Deus que intervém, destacando que o Deus que intervém na sua igreja, ele está presente nas nossas vidas, pois ele é o nosso recompensador. Eu quero observar desses versos 21 ao 28, dividindo ele em duas partes, para que nós possamos entender algumas dificuldades que esse texto pode trazer para nós e trazermos aqui algumas lições. Nessa primeira parte, do verso 21 ao 25, nós vemos Davi falar da justiça e da forma perfeita com que ele tem andado diante de Deus. E numa segunda parte, a partir do verso 26 até o 28, nós vemos Davi falando de uma lógica divina de retribuição. E eu quero notar isso a partir desse ponto da justiça e a perfeição que Davi aqui diz ter em sua caminhada. Talvez
essa seja a pergunta que nós devemos começar a fazer. Como Davi pode alegar que Deus o recompensou conforme a sua justiça? Não era Davi um pecador? Se você observar algumas notas da Bíblia de Genebra, se assim você tiver, ela destaca que nesses versículos Davi absolutamente não estava afirmando ser justo ou sem pecado, mas estava afirmando ser irrepreensível a respeito de seus inimigos e sobre a sua confiança de que o Senhor recompensa os seus fiéis. Mas há alguns teólogos que eu quero chamar aqui novamente. De Graff, que citamos aqui já também na primeira parte, diz que Davi não está falando de méritos próprios, mas afirmando que viveu de forma reta na aliança do Senhor. Willett, ele traz uma resposta a essa aparente contradição, dizendo que há uma dupla justiça nos fiéis. Existe a justiça perfeita, que é a de Cristo imputada pela fé, ou seja, estamos falando de como o homem é justificado, mas ele fala também da justiça imperfeita, que fala da nossa obediência e frutos da fé. E Deus recompensa a justiça de Davi não por seu mérito, pois o nosso mérito é imperfeito, mas por seu favor, aceitando a vontade deles em lugar da obra perfeita. Outros dois comentaristas que também pensam nesse cântico, eles enfatizam que esse cântico, ele atesta aquilo que nós chamamos de graça imerecida. E sobre o trecho da justiça de Davi, especialmente esses versos de 21 a 25, afirmam e concordam que Davi não está alegando ausência de pecado com as suas palavras. Ele não está alegando uma perfeição moral, mas sim, preste bem atenção nisso aqui, porque aqui está a chave da nossa interpretação. Declarando sua fidelidade à aliança e rejeição à idolatria, que faz contraste com a perversidade do próprio Saul. Toda vitória final no texto, então, é atribuída não ao braço da carne, do homem, mas a uma capacitação que vem do Senhor. Nós encontramos também no verso 24 uma afirmação que certamente deixa muita gente desconfiada. Olha o que é que diz lá o verso 24. Também fui inculpável para com ele e me guardei da iniquidade. Como assim, Davi? Como que Davi pode dizer que foi inculpável? Talvez você conheça melhor a história de Davi, você pense assim, Davi, quem não te conhece, que te compre. Essa quarta-feira eu até ouvi isso, né? Quando eu estava no meu compartilhar lá, quem não te conhece, que te conhece, rapaz, tem que ficar expondo o outro pastor assim, não. Já disse quem foi, né? Ou talvez você fale assim, sei, eu te conheço, Sabzão. Eu sei das tuas obras. Mas veja, há aqui um duplo tipo de perfeição que a gente tem que pensar também. É uma perfeição absoluta que está somente em Cristo e ela é imputada pela fé aos membros do seu corpo. E somente por essa perfeição é que nós somos perfeitos aos olhos de Deus. E nós, nessa igreja de Cristo, escute bem isso daqui.
Você que já professou fé em Cristo Jesus, que já foi inserido pelo batismo, nessa nós já nos encontramos plenamente por causa de Jesus. Mas há também uma outra, que ela é imperfeita, no sentido de ser incompleta. Seria esquisito, né? A perfeição imperfeita. Mas é uma perfeição que ela está incompleta. Que em certa medida e grau é comunicada aos membros de Cristo. E ela começa nessa vida em medidas diferentes em cada um de nós, mas ela é aperfeiçoada e ela é apenas concluída na próxima vida. Não é aqui que você, perfeccionista, vai conseguir ser exatamente como a sua mente acha que você deve ser. Ora, enquanto nós vivemos aqui, ninguém é perfeito. Não é assim. Não existe sem suas máculas e enfermidades, as quais o Senhor, por amor a Cristo, ele não imputa aos seus membros os seus pecados, o juízo que lhe é e seria necessário. Mas o apóstolo Paulo ele também nos ajuda a entender, e nós lemos aqui na nossa liturgia, Filipenses capítulo 3, ele fala claramente dessa perfeição absoluta. Ele diz que nós não a alcançamos ainda perfeitamente. E ele também fala dessa outra, que é a incompleta, imediatamente depois, no verso 15. Que todos os que são perfeitos, pensem assim, são que neguem ter um tipo de perfeição, mas que confessem ter a outra. Mas o que eu quero aqui, meu ponto aqui com você, é que Davi diz que é perfeito ou é reto em relação ao seu desejo e esforço, sempre buscando a perfeição. Como diz o nosso próprio Salvador, lá em Mateus 5, ensinando os seus discípulos: sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Portanto, queridos irmãos, a primeira coisa que eu quero que você pense aqui sobre você é em quem você acredita está baseada a sua justiça. Talvez você ainda tenha e esteja lutando para provar a você mesmo que é alguém justo, que é alguém bom, que é alguém sem defeitos. E talvez você ainda precisa entender o que Cristo fez com a sua culpa. Na doutrina da justificação, nós entendemos que Cristo tomou a nossa culpa no nosso lugar, toda ela, e ele graciosamente imputou, colocou, revestiu você com a justiça dele. A verdadeira justiça e busca por perfeição, então, está para a fé em Cristo. Preste bem atenção nisso aqui. Porque mesmo você que crê em Cristo Jesus, mesmo você que já está nessa jornada para a cidade celestial, o meu e o seu coração é tentado a viver no vício do ciclo da carne, onde você tenta parecer ser justo, bom, sem máculas, sem defeitos, se colocando muitas vezes até como alguém que é superior ao outro naquilo que você já chegou como entendimento sobre o Evangelho. Mas o Evangelho nos leva todos igualmente à mesma pessoa, Cristo, o justo. Mas há uma segunda coisa que eu vejo também, que a verdadeira justiça
e busca por perfeição está relacionada. A busca pela perfeição como resposta de graça, à graça divina. Esforçando-se sempre para agradar não a pessoas, esforçando-se sempre para agradar não ao seu coração, à sua régua, aos seus parâmetros, e nem tentando fazer uso da lei do Senhor para a sua própria avaliação e justificação. Mas não, queridos, buscando viver a lei perfeita do Senhor, buscando a justiça, buscando a retidão, confiados em Cristo, para agradá-lo, para agradar a Cristo. Você guarda o dia do Senhor, vem num culto de manhã e num culto à noite, não é porque você tem que fazer isso por causa de outras pessoas. Você faz isso porque você quer agradar aquele que instituiu o dia do Senhor para ser dele. E que resgatou você para se deleitar nele. Não naquilo que o seu coração pode produzir com esperanças enganosas no tempo que ainda estamos aqui. Ou seja, como o apóstolo Paulo conclui, sendo e buscando ser parecidos com Cristo Jesus. Mas há uma segunda lição, há algo aqui ainda dentro dessa ideia de que, em verdade, que o nosso Senhor, ele é recompensador. E está na segunda parte do que aqui estamos tratando, que vai do verso 26 até o verso 28, que fala sobre a retribuição divina. Observe comigo, porque o verso 26, a partir dele, diz assim, ó: para com benigno, benigno te mostras, com íntegro, também íntegro, com puro, puro te mostras, com perverso, inflexível. Eu quero destacar essa expressão: Deus se mostra puro para com os puros. Talvez você se pergunte também, mas Deus está aqui condicionando a sua vontade às nossas disposições? Estaria o Senhor condicionando aquilo que Ele nos dá ao que nós fazemos? O teólogo reformado, Willard, ele adverte que não devemos pensar que o homem é puro primeiro, para que Deus, então, se mostre puro para com ele. O princípio da nossa pureza, ele vem de Deus, que primeiro nos purifica. A bondade de nossas obras, ela é uma condição exigida, não a causa do favor. E nisso, nós podemos também perceber o que ele diz na segunda parte da estrofe do cântico: com o perverso inflexível. O salmista aqui, Davi, ele quebrou o padrão de correspondência verbal que vinha, então, acontecendo nas três linhas anteriores. Já que não faria, então, sentido dizer que Deus, ele é perverso. A palavra hebraica traduzida como inflexível aí na sua Bíblia, ela também poderia ser traduzida por tortuoso. Ou seja, com o perverso, Deus se mostra tortuoso. E poderia ser compreendida no sentido de que na economia da justiça de Deus, aqueles que permanecem em caminhos perversos, de fato, encontram veredas tortuosas. E veja que isso ecoaria em todas as Escrituras, mas em especial, Isaías 59, verso 8, nos mostra essa relação. E o profeta disse: desconhecem o caminho da paz, nem há justiça nos seus passos.
fizeram para si veredas tortuosas. Quem anda por elas não conhece a paz. No entanto, se o profeta está falando do próprio povo judeu, mas que estaria aqui também inserida todas aquelas pessoas que tentam fazer a justiça, a perfeição, o progresso da vida por caminhos pessoais, por caminhos próprios, através de estratégias humanas. Qual o caminho que não é perverso? Qual o caminho que eu e você tomamos que não é perverso? As Escrituras nos apontam: só há um caminho reto, só há um caminho justo, só há um caminho perfeito. O caminho que é agradável ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Que caminho é esse? Onde o encontramos? O nosso Cristo diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Portanto, se o que Deus pensa, se o que Deus requer na sua palavra importa para você, e sinceramente eu espero que você considere ela, rejeite as ideias enganosas que dizem: Deus é um só. Não importa a religião. Ou talvez aquele velho ditado: todos os caminhos dão na venda. Ou como a música do poeta brasileiro Lenine, que canta em sua desilusão: todos os caminhos dão no mesmo. Por que você deve, então, considerar o que as Escrituras diz? Por que não pensar na lógica de poetas e filósofos do nosso tempo, ou na cultura popular? Porque eu e você, preste bem atenção nisso, criança, preste bem atenção nisso, irmão. Eu e você receberemos nossa recompensa de acordo com o que nós cremos. Olhe comigo o que diz o verso 28. Ele diz assim: tu salvas o povo humilde, mas com um lance de vista abate os altivos. Olha só, Davi está com os olhos fixos no lugar certo. Ele fala que o povo humilde recebe a salvação de Deus, mas aquele que é altivo, ou seja, aquele que permanece no seu orgulho, na sua arrogância, dizendo que não existe Deus, ou melhor dizendo, qualquer caminho vai dar num Deus. Deus abate com um lance de vista, ou seja, Deus não nos retribui a priori de acordo com as nossas obras, mas conforme a nossa disposição. Se humildes, salvação; se altivos, condenação. Todavia, humilde ou altivo, em relação a quê? Em relação a quem? Como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Deixa eu perguntar a você: seja um crente velho, alguém que está aqui pela primeira vez, você crê que Jesus é o único caminho que pode te levar até Deus? Se sim, você está como o rei Davi, com disposição humilde e submissa a Deus. E lembre-se, a recompensa é a salvação também. Do contrário, se ainda aqui essa manhã, examinando o que só você e Deus pode ver no seu coração,
se você está em rebeldia, andando em veredas tortuosas, com uma disposição altiva e perversa, rejeitando o próprio Deus, e a retribuição divina para isso é um encontro com a ira de Deus. Olha o que diz Tiago: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúmes que ele fez habitar em nós. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitai-vos a Deus. A exemplo disso, eu penso nas histórias de Nárnia. As crônicas de Nárnia nos contam sobre... Teve criança que já se mexeu, gosta de Nárnia, né? Coisa boa, papai está lendo um livro bom para você. E você vai lembrar que Edmundo Pevensie, ele tem uma disposição humilde. Certo? Você que leu a história, lembra? Ele começa em rebeldia, mentindo, traindo seus irmãos e andando em veredas tortuosas da feiticeira malvada. Eu estou antecipando parte da história. Já percebi. Mas ao ver a rebeldia de seu erro, qual é a disposição de Edmundo? Se arrepende profundamente, aceita o sacrifício de Aslan e torna-se Edmundo o Justo. Queridos, de igual modo, o que torna o rei Davi, o que torna a mim e você um exemplo, então, fascinante, é que ele não era perfeito. Ele cometeu erros gravíssimos, como no caso lá com Betseba e Urias. Toma a mulher do outro, mata o cara. Mas a sua disposição de coração, ao ser confrontado, é de quebrantamento, é de submissão, não é de arrogância. Por isso eu quero chamar você aqui a avaliar a sua disposição de coração. Você tem apresentado uma disposição altiva, arrogante, que rejeita Deus, rebelde diante de Deus? Talvez, como já mencionei, você possa ainda estar em uma luta de fé. Essa seja talvez a sua configuração atual. Sem ter certeza da salvação em Cristo, talvez a sua culpa ainda seja maior do que a cruz de Cristo. Deixa eu lhe dizer uma coisa simples e direta. Não deixe de procurar ajuda para descobrir a verdade que ainda está encoberta a você. E o nosso Cristo está à disposição. E é Ele quem disse: venham a mim, todos vós que estão cansados na sua luta de fé. Ou que às vezes estão vivendo até o desespero da culpa. Venha até Cristo. Ele revelará a verdade a você. Mas se você estiver realmente endurecido diante da verdade, e você precisa de Cristo para realmente ser justo aos olhos de Deus, ser benigno ou puro, por favor, aceite a advertência que esse cântico lhe faz hoje. Porque Cristo há de abater os altivos. De outra sorte, siga o caminho do rei.
Ande na disposição de coração humilde, na qual, ao ser confrontado com a verdade, se quebrantou, se submeteu em seu coração. Eu iniciei aqui falando de 2 reis e seus corações. E perguntei, e disse, na verdade, talvez você vai se identificar com algum dos 2 esta manhã. Contei a vocês que Saul foi um rei cheio de altivez, fazendo caminhos tortuosos, vivendo uma vida perigosa diante de Deus. O fim dele, a retribuição imediata na vida dele, foi trágico. Sua recompensa foi a condenação. Mas o outro rei da história, que a história conta, diz que quando o profeta Natã confrontou Davi por um pecado ainda mais escandaloso aos olhos humanos, o adultério e o assassinato, Davi, ele não se desculpa. Ele não dá desculpas, melhor dizendo. Ele não culpa Batseba. Ele não invoca sua autoridade de rei. Ele simplesmente desmorona. Pequei contra o Senhor. E ele escreve no Salmo 51, a maior declaração de um coração humilde e submissão de um homem na Bíblia. A linha, preste bem atenção nisso aqui, a linha que separa a recompensa da salvação, da recompensa no encontro com a ira de Deus, não é traçada entre quem peca e quem não peca. Aprenda bem isso aqui hoje. Mas entre o coração que se quebra em arrependimento, como o rei Davi, e o coração que endurece em orgulho, como o rei Saul. Essa palavra, queridos irmãos, nos chama a um exame do nosso coração. Por isso que eu fiz algumas perguntas e lhe provoquei para você pensar como que você está e com quem você está se identificando em toda essa história. O cântico nessa porção nos faz pensar em quem que eu tenho colocado a minha fé e a forma de verificar isso. Na sua conversa e comunhão com Deus, talvez você tenha parado de conversar com Deus e ter, de fato, uma comunhão com o Senhor, porque a sua culpa, ela está lhe atrapalhando. Ela está grande e você não sabe o que fazer com ela. A resposta do Evangelho é: venha até Cristo. O que ele realizou naquela cruz é muito maior do que os seus pecados. E ele tem poder para tirar o pecado do mundo inteiro. É o testemunho das Escrituras. Por isso, ao participar da mesa do Senhor, eu quero lhe chamar a continuar com esse mesmo exame, a chamar você a ter a mesma disposição que houve no ungido do Senhor. O mesmo sentimento que houve no nosso Cristo, de humilhar-se, verdadeiramente sentir o seu pecado.
se entristecer pelo pecado, mas certamente se alegrar naquele que é o justo e justifica a muitos. Ao se aproximar hoje da mesa do Senhor, chame a sua alma, chame o seu coração, bendiga a Cristo, porque por amor ele partiu o seu corpo, ele derramou o seu sangue. E confie apenas no Senhor, que é o recompensador. Permaneça firme na sua profissão. Continue buscando somente Cristo. Eu quero chamar os presbíteros aqui à frente para que nós possamos orar.